Olá, amigos. Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Para nós é sempre uma alegria podermos estar junto com você, minha e do nosso companheiro Milton Felipe, com toda certeza, né, Milton? É verdade, com muita alegria, satisfação, contentamento por termos mais esta oportunidade de um programa chamado Esclarecimentos Oportunos. Pela nossa oportunidade de hoje, Coelho, querido amigo, eu quero aproveitar para saudar a todos os ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrando que a colaboração dos nossos amigos é sempre muito importante, nos encaminhando e-mails, né, com sugestões, esclarecimentos, até pelo nosso programa, o nome, né, Esclarecimentos Oportunos, o nosso objetivo aqui é esclarecer sempre baseados nas obras de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. E nesse intuito, recebemos aqui mais uma solicitação, Milton. Diz assim: vocês poderiam falar mais, porque nós já comentamos sobre isso, né? Sobre intuição e inspiração. Existe mesmo diferença entre uma e outra? Essa curiosa, né? Questão é. Bem, esse tema é muito sugestivo, ele precisa ser examinado, então, de acordo com o conhecimento do Espiritismo sobre as leis naturais. E, entre elas, a lei da reencarnação e também a imortalidade. Porque nós somos espíritos imortais, conforme preconiza, como diz, como ensina o Espiritismo. Espíritos imortais em processo de evolução contínua. Não existe involução. Não dá como o espírito voltar para trás, é só continuamente. É inexorável essa lei da evolução. E para que o espírito ele possa evoluir, ele conta com 3 ferramentas de trabalho. Eu sempre digo isso, que eu acho mais simples explicar dessa maneira. A inteligência, a vontade e o pensamento. Essas são as ferramentas oferecidas por Deus, oferecidas pelo Criador às suas criaturas, que são os espíritos no universo inteirinho. O espírito usa da inteligência, que é uma faculdade para aprender, do pensamento para encontrar soluções e da vontade para determinar as suas realizações. Então a vontade determina e o pensamento encaminha. E a inteligência promove o conhecimento, promove o recolhimento em forma de conhecimento. Então agora nós precisamos entender o seguinte, porque o segredo do conhecimento dessa matéria, intuição e inspiração, depende do que eu vou falar agora. A inspiração está ligada com o pensamento. Ligada com o pensamento e ligada com a lembrança do espírito. Por que lembrança? Porque as nossas experiências adquiridas nessa trajetória grande, enorme, quase que eu diria infindável da nossa evolução, se dá exatamente pelas lembranças, ao recolhimento das experiências, tradução do conhecimento, e o espírito então passa a se lembrar do que ele aprendeu. Platão, um filósofo muito antigo da humanidade, filósofo grego, ele dizia que nós só podemos dizer que aprendemos porque nós nos lembramos. Então a lembrança, ela é importantíssima para o espírito, e intuição é lembrança. Porque quando nós dizemos assim, eu tive uma intuição a respeito deste assunto, é que está fazendo referência às lembranças do passado que foram se acumulando e se traduziram depois num conhecimento específico daquela situação. Então você pode solucionar assuntos ligados pelo processo da lembrança, que vem nessa forma que nós dizemos intuição. Eu tenho uma intuição que vem de dentro do espírito. Agora, inspiração é o que vem de fora.
podemos receber inspirações de encarnados e também de desencarnados. São pensamentos, veja que isso está ligado com o pensamento. São pensamentos oferecidos, encaminhados, ou por pessoas, ou então por espíritos. É preciso repetir, só para reforçar. Intuição é do próprio espírito, são as ideias minhas que sobem, que aparecem, que no momento da necessidade surgem, e da inspiração que vem de outro espírito. Um compositor, ele pode compor uma música ou pelas suas intuições, ou então por inspirações. Tá, e para nós aqui, Milton, como é que a gente consegue distinguir o que é uma coisa, o que é outra? É fácil? Olha, o método proposto por Kardec se resume na pergunta que ele fez aos espíritos superiores. Ele perguntou o seguinte: como é que eu sei que um pensamento é meu ou ele é sugerido? Meu, se for intuição, sugerido, se for inspiração. E eles responderam assim: o primeiro pensamento é seu, os demais poderão ser sugestões. É difícil a gente... É porque estão muito ligados. Por aí nós vemos como é que é a nossa vida de relação espiritual. Ela é tão estreita, tão tênue essa linha, que quase nós não percebemos a sua diferença. Mas existe, existe. Existem as nossas ideias e aquelas ideias que são sugeridas. Agora, o que nós devemos evitar é confundir as duas coisas, chamar de inspiração quando é uma intuição e chamar de intuição quando é uma inspiração. E também, muitas vezes as pessoas falam, bom, a intuição é minha, não é boa. Depende muito, às vezes o espírito tem um conhecimento vasto de outras oportunidades, né, Milton? E não necessariamente a primeira ideia é ruim por ser nossa, né? Ah, muito bem lembrado. Parabéns, Coelho, porque a gente não encontra pessoas que examinam isso, acabam subestimando as ideias do encarnado, achando que se fosse de desencarnado seria melhor, né? Seriam melhores. Mas não é bem assim. Às vezes a ideia de um ser encarnado é tão boa ou melhor do que a ideia de um desencarnado. Você costuma dizer sempre nas suas palestras, e eu gosto muito, que não é porque desencarnou é que já virou santo. Se virou santo ou está perfeito, né? Que você fala. Uhum. E é verdade. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. A ideia de uma pessoa pode ser tão boa quanto ou melhor do que de um espírito. E você já também mencionou em outras oportunidades, Milton, que durante o dia nós temos cerca de mais de 60 mil pensamentos. Dos mais variados, né? De todos os lados, de acordo com os nossos graus de relacionamento, que depende agora do relacionamento espiritual de cada espírito. O fato, por exemplo, fazendo este programa aqui, nós estamos nos conectando com espíritos. A quais espíritos? Nós estamos nos ligando a espíritos interessados nos temas espíritas que nós discorremos aqui em nosso programa, aqui no estúdio e tudo mais. Acontece que cada um deles também tem as suas conexões. Olha a rede que nós estamos criando e fazendo aqui com um programa de esclarecimentos. E não tem fio, né? Não o pessoal fala da internet e tal. Se a gente for imaginar essa rede como se forma, de cada um de nós como sendo um polo de recepção de pensamentos e de colocação de pensamentos no ar, nossa, isso é um absurdo o que acontece no mundo etéreo, né, Milton? Realmente nós ficaríamos deslumbrados se pudéssemos ver com os nossos olhos materiais a quantidade de espíritos aos quais nós nos conectamos diariamente, a cada minuto. A cada minuto. Aonde nós estivermos. Para o espírito não existe distância. Por isso, quando a gente diz assim, olha, eu vou pedir a presença de um espírito, não é preciso pedir a presença, é preciso apenas limpar o fio condutor do pensamento para as ligações com ele ou com eles. E no Espiritismo, diz, por exemplo, que a prece
ela é produzida segundo a ligação de pensamentos, a prece. E é do emissor para os espíritos a quem se dirige os nossos pensamentos. Então, prece é a emissão de pensamentos que nós emitimos para nos ligarmos com espíritos. É assim que o Espiritismo explica. E pode servir para agradecer, para pedir, porque a maioria usa da prece só para pedir. Então, pede, pode agradecer por algo, ou então serve também para tornar-se reverente, né, com reverência àqueles seres que são maiores ou melhores. Nesse sentido também, como você está falando, você falou dos bons. Dos bons. Então, se tem os bons, tem aqueles não muito bons. Com toda certeza. De toda forma também, nós podemos acabar muitas vezes recebendo esses pensamentos negativos pelos mais diversos motivos. Como é que a gente se protege disso, Milton? Bom, só fugindo um pouquinho do tema aqui, mas depois a gente retorna. Mas eu gostei muito. Mas antes de falar da proteção, dizer que essa conexão é feita simplesmente através da nossa vontade. Nós nos conectamos com os espíritos por vontade própria, por nossa vontade. É moto próprio. Então, nós temos que aprender a qualificar a nossa vontade, a dar a ela uma qualidade diferente do que temos. Os pensamentos é a mesma coisa. Quer receber boas visitas espirituais? Mude a maneira como a gente está pensando. Mudando a maneira como nós pensamos, mudamos o rumo do pensamento. Mudando o rumo, criamos uma conexão melhor. Então, isso eu queria falar antes de dizer assim, nós precisamos aprender a pensar. É incrível, mas é verdade, né? Se nós aprendermos a pensar corretamente, a pensar com lógica, e a lógica aí ela faz sentido, porque nós vamos dar à nossa vida um direcionamento muito menos pela emoção e muito mais pela razão. Isso pesa também. Porque quando nós damos um rumo à nossa vida pela emoção, nós corremos o risco de errar mais do que quando damos o rumo de acordo com a nossa razão. Dizendo isso, eu quero dizer que a proteção está na razão direta desse pano impermeável que nós criamos através do pensamento, da isolação a todo tipo de ataque espiritual que os espíritos tentam produzir se nós soubermos melhorar a qualidade do nosso pensamento, a pensar melhor. Pensar melhor, segundo a linguagem de Jesus, lá seria pensar o que é bom, pensar o melhor, ocupar o nosso pensamento com ótimas palavras, criar ideias altamente saudáveis, porque criando ideias saudáveis, no mínimo, eu vou ter mais saúde no corpo físico. No mínimo, mais saúde no corpo físico. Porque ideias se projetam e se materializam através das células do nosso corpo físico. Fazendo isso, nós criamos essa isolação que você propôs aqui. A isolação física e as agressões espirituais. Porque o que as pessoas querem é viver mais tranquilamente, serenamente, ter bons relacionamentos na vida, e tudo isso está de acordo com a maneira como nós pensamos. Então, você falou no início do nosso programa sobre as ferramentas, as 3 ferramentas que o espírito tem para trabalhar a sua evolução: inteligência, vontade e o pensamento. Exatamente. Pensando nisso, tudo aquele arquivo de conhecimentos que nós temos pertence ao espírito. Lembrança, quadro das lembranças. Pensando nisso, qual é o papel do corpo físico? O cérebro, por exemplo, então não pensa. Quem pensa é o espírito. É o espírito, as células cerebrais, os neurônios, eles viabilizam a materialização das ideias, porque aí passa para o campo material. Mas o raciocínio, vou usar essa expressão para facilitar o raciocínio, é inteiramente do espírito. Não está no corpo, nem o pensamento e nem a lembrança. E através do perispírito, que é o corpo espiritual,
o que é o fio espírito condutor, transmite para o cérebro ou para o corpo físico, do modo geral, esses pensamentos que aí o corpo físico externa. aí ele realiza o restante, não é? É interessante, Não é, né? é tão interessante que nós não pensamos na rede de ligação que existe entre o espírito e trilhões de células que compõem o corpo físico. Não, mas você sabe que a gente sabe. Será? Porque a gente sabe, mas aí a gente não faz aquilo que a doutrina fala, que é fazer o uso da razão. Porque todo mundo sabe, os espíritas que estudaram um pouquinho sabem que existe o espírito, existe o perispírito e o corpo. E o corpo morreu, o corpo ficou lá. E o espírito continua inteligente, o corpo morreu e não fica burro. Né? O espírito não vai ficar burro porque o corpo morreu. Então a inteligência continua lá, o pensamento, a vontade continuam lá com o espírito. Com certeza. Mas a gente só esquece que essa ligação é feita pelo perispírito, né? Traz esse conhecimento através do perispírito e chega ao corpo que externa, não é isso? Com certeza, com certeza. O espírito, ele mantém sempre a ele ligado o seu perispírito. Quando a gente leva alguém para o enterro, né, do corpo físico, a gente não enterra o perispírito junto, né? Por quê? Porque o espírito precisa de um corpo semimaterial para continuar a sua vida de relacionamento. E como você já mencionou em outras ocasiões, o perispírito também é fluido, é uma transformação Tipo de matéria. Do fluido cósmico universal, que é a base de toda a matéria e as transformações. Ela é a base da formação do perispírito e também do corpo físico, é isso mesmo? Exatamente. Não, está corretíssimo, corretíssimo. De forma que intuição é do espírito e inspiração provém de outros. De outros espíritos. É só para a gente deixar clara aqui a questão. E tudo vem pelo pensamento. E a ligação é espírito, não é espírito, corpo... Ou espírito, deixa eu explicar melhor. A inspiração vem de fora. Isso. Certo? Então, é de um espírito para o meu espírito que coloca via corpo físico. Não é que o outro espírito influa no nosso corpo físico diretamente. Não existe isso. Pensamento, né? a pensamento. E quem pensa é o espírito. Isso mesmo. Então a ligação sempre é de espírito a espírito, e aí o espírito, por sua vez, coloca isso no corpo físico via o perispírito. Isso mesmo. Ficou muito complicado? Não, está certinho. É assim que funciona e nós precisamos sempre ter esse conhecimento para ver a nossa vida facilitada. Saber quando eu estou recebendo uma inspiração. Hoje não dá para falar, mas é uma outra oportunidade de falar de inspiração e mediunidade, que é um outro assunto que também seria muito interessante abordar. Só isso. Então estamos chegando ao final de mais esse programa Esclarecimentos Oportunos. Meu amigo Milton Felipe. Pela oportunidade, agradecer a atenção e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Eu quero lembrar aqui, Milton, que esse programa e todos os nossos programas anteriores, programa Transição, as palestras da nossa Casa Espírita, estão todos disponíveis para serem assistidos no nosso site kardec.tv. E você entrando lá nos vídeos no site kardec.tv, se você quiser baixar o áudio dos programas para escutar depois, você pode baixar, não custa nada, está lá à disposição de quem quiser fazer uso do conteúdo. A gente sempre deixa à disposição de quem quiser usar isso para qualquer finalidade relacionada com a divulgação da doutrina, para ficar à vontade. Certo, seu Milton? Perfeitamente. Então, a você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.